É o que a gente sempre diz aqui, né? Ó, a gente não para no intervalo aqui, a discussão continua. O Tarcísio estava só quietinho ali no celular, vendo ali, mas não viu que pegou fogo aqui. Vamos falar de BID, esse assunto, pedágio, de... Esse não ouviu, mas ele ouve. É proibido na bancada falar sobre separatismo. Não é. Tem separatismo aqui, É que eu tenho determinados assuntos que eu não gasto mais saliva. Tá bom. Fink, BID, alguma novidade? Mas eu vejo que a grande novidade que a prefeita foi lá para o BID foi que deu temporal lá, né? Deu um vento lá. Essa foi a grande novidade. Não sei, até agora não se publicou ainda o discurso que ela fez lá, né? Porque me parece que está faltando agora. Então, quando ela chegar aqui, ela explicar o que ela falou lá para nós poder comentar, né? Não sei o que ela foi fazer lá. Ela não tem feito aqui em Novo Hamburgo, eu fico imaginando o que ela foi fazer lá. Né? Então, acho que foi uma perda de tempo de ter ido lá, mesmo que tenha algumas pessoas que dizem, não, o prefeito de Novo Hamburgo tem que viajar, tem que ir em todos os lugares. Eu também concordo com isso, mas quando tem outro. Quando tem as coisas para resolver aqui, como nós temos postos de saúde que não tem médico, com pessoas indo lá às 5 horas da manhã para ganhar uma consulta com um clínico geral e não tem essa consulta, né? Precisa esperar 20 dias para ganhar uma nova consulta. Mas isso aí não é novidade, né, Finca? Isso aí já acontecia, não. Bom, se alguém não falou dos outros governos, eu não sei. Eu estou falando desse governo. Eu estou falando do outro governo, estou falando desse também. Não, a saúde está precária e não é de hoje. Mas não foi em 8 meses que a saúde virou de cabeça para baixo. Isso já vem de mais tempo, né? A coisa que eu aprendi no primeiro dia que eu entrei num partido foi respeitar a opinião dos outros. Não, mas eu respeito. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei. Eu faltei com respeito. Lá disseram assim, ó, tem que respeitar a opinião. Não, tu pode falar o que tu quiser. Eu estou falando, se tu acha que tá bom assim a saúde no Novo Hamburgo, não tá bom. Estou dizendo que não tá bom, mas então podia ter mudado na época do Lauermann. Obrigado. Por que não mudaram? Obrigado. Eu quero dizer que a saúde está ruim, a segurança não tem em Novo Hamburgo, isso é claro para qualquer pessoa, não sei eu vim aqui falar isso, ou ficar ouvindo, fazendo com que as pessoas fiquem nos ouvindo, dizendo que não tem segurança, não tem saúde. Então, o que a prefeita vai fazer lá? Vamos resolver os problemas aqui. Eu ouvi aí agora nesse desfile do 7 de setembro, que eu falei aqui antes, que o Geraldo o Geraldo Albert, o jornalista Geraldo Albert, captou muito bem isso, que ainda o senso patriótico continua dentro de nós, mesmo com todos os problemas. Aqui em Novo Hamburgo, o desfile foi divulgado que teria a participação do Exército agora em Novo Hamburgo, porque o nosso secretário de Segurança, ele é um membro do Exército brasileiro. Então teria desfile da cavalaria do Exército, dos homens do Exército, dos equipamentos do Exército em Novo Hamburgo? Não sei o que houve. Não, mas já teve no meu governo. Pois é, eu não era general. Pois é. E não vieram. Não teve? Não vieram. Mas o jornal não deu foto? Pois é, não vieram. Não teve toda aquela... O jornal deu foto, pô. Do Exército em Novo Hamburgo? Ah, é? Sim, olha o jornal do dia... Então 8. Eu que tô... Mas foi pouco. Estou muito mal informado, então. Estou muito mal informado. Se o Exército Brasileiro teve em Novo Hamburgo desfilando... Só veio uma das companhias. Bom, então é isso. Então é isso. Veio Marinha, Aeronáutica, Exército... Não, mas foi dito que viria isso que eu estou falando, que viria o desfile. Tu entendeu? Tudo bem, então tá bom. Se viesse os tanques, ia estragar as pedras da Pedro Adams. Não é uma questão de fazer crítica A, ou a B, ou a C, ou a D. Nós temos que fazer com que as pessoas de Novo Hamburgo sejam atendidas com dignidade dentro do hospital, nos postos de saúde, na questão da segurança. Isso nós temos que falar sempre. Quem tem o microfone, quem tem condições de falar, e nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar para essas pessoas que não têm o microfone, viu, Ivan? Nós temos aqui a obrigação de fazer isso, a televisão tem a obrigação de fazer isso, senão é uma televisão chapa branca, vão ser comentaristas aqui chapa branca. Eu não vim aqui para isso, eu não fui convidado aqui para dar opinião. Nós temos uma diversidade dentro do Eu não vim aqui para dar opinião, para fazer média com a prefeita ou fazer média com quem quer que seja. Mas eu vim aqui para dizer... Eu quero dizer que aí, como um sujeito que é do PT também, e portanto foi oposição, eu acho que é importante que ela tenha ido lá. Eu acho que é importante eu porque... também acho. Mas bem, eu respeito. Isso não retira
a necessidade das, vamos dizer assim, das questões locais. Não que ela tenha propriedade de ter por ido lá. exemplo, É importante alguém ter ido lá representar Novo Hamburgo. Eu acho que houve uma mudança de estratégia, por exemplo, na pavimentação urbana, e eu respeito muito o secretário, que é um engenheiro, que foi prefeito em Campo Bom, mas eu vejo hoje buracos aqui em Novo Hamburgo, em vias importantes, buracos assim, matadores, que estão 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, não são, aqui, se alguém quiser, vai pela Vitor Hugo, vai pela Nicolau Becker aqui, ou pela Vitor Hugo mais adiante. Mas o que eu me refiro, Tarcísio... Então, tem coisas importantíssimas que eu acho que caberia o governo discutir melhor isso com a comunidade. Por exemplo, houve uma mudança de estratégia, que é uma mudança, evidentemente, cada um tem uma forma de ver. A questão, por exemplo, da pavimentação urbana, eu sempre achei que fazer asfalto aqui na cidade era muito importante, mas é uma coisa muito cara. Lutei muito para trazer dinheiro para pavimentar e conseguimos fazer bastante pavimentação. Mas eu, por exemplo, eu tinha muita preocupação. Eu não queria que uma pessoa passasse num buraco rotineiramente, quebrando o pneu, entortando o pneu, quebrando, enfim, destruindo. Então, eu, por exemplo, eu dizia, não, tapa isso com uma pá, nem que seja com uma pá, e não deixa ninguém quebrar a roda, né? Bom, não vai ficar tão bonito, não vai ficar tão bem feito, mas evita muita dor de cabeça hoje. Então, acho que a gente tem vários problemas na cidade que precisam ser discutidos, mas eu acho que foi válida a ida dela a esta reunião do BID, especialmente, eu não sei se Novo Hamburgo ainda tem margem para endividamento, e nem sei se é uma boa assim, a gente correr tanto para endividar, mas de qualquer forma eu acho que é uma parceria importante essa do BID, e agora os desembolsos sendo feitos agora, com um dólar um pouco mais realista, ele é de fato mais promissor para a cidade de Novo Hamburgo. Quando eu assinei o contrato com o BID, porque esse contrato foi assinado no meu governo, as obras poderiam ter sido feitas já no governo Lauermann, todas elas, porque tinha projetos, tinha, enfim, claro que tudo precisa ser ajustado e tal, mas tinha os projetos de engenharia aprovados pela engenharia do BID, mas eu tinha muito receio dos desembolsos, quer dizer, tu pega um dinheiro em dólar, né? Transforma ele em real e depois tu tem que pagar em dólar. Tu imagina se tu pega o dinheiro emprestado com o dólar a 1,50 ou 2 e tem que pagar ele a 3,50, tu quebra a cidade, né? Mas agora com o dólar a 3,15, nessa faixa aí, 3,20, eu acho que é um dinheiro bom, é um dinheiro barato e importante para obras na cidade. Estabilizado, então, né? Exatamente. Então eu acho que assim, mas eu só espero que, assim como o Lauermann não teve, a gestão Lauermann não usou esses projetos que vieram lá da época do Jair, que não usou a verba, não aproveitou. Eu acho que essa administração possa pegar e realmente tirar partido disso. Eu acho que tem que tirar partido. Eu acho que ela tem que pegar, ir lá fazer e dizer, olha aqui, vocês falaram de mim, aqui está feito. E é isso que o Fink falou antes aqui, de outra maneira, de outra forma, que nós queremos. Nós, hamburguenses, eu que sou natural de Novo Hamburgo, nasci aqui, me criei. E é isso que eu quero ver. É isso que eu quero elogiar. Bom, foi feito. Não me interessa se foi o Jair, se foi não é demérito nenhum, não é mérito também, se foi o Tarcísio que assinou o contrato, se foi o fulano ou o Beltrano. O importante é que agora está à disposição e tem que ser feito. Quase perdemos a verba na gestão passada, né? Acho interessante que a prefeita tinha que ir para lá, tinha que nos representar, tinha que ter alguém, já que se criou essa oportunidade, tinha que ir. Claro que não tinha propriedade para falar nada, em 8 meses ela não tinha propriedade. Ela vai lá falar o quê? Que eu recuperei o dinheiro que estava perdido pela gestão passada. Bom, isso não precisa falar, isso tem que fazer. Isso ela não pode dizer lá, Ivan, porque o BID não acreditaria nisso, porque tinha um contrato em vigor, que ia até abril desse ano e, portanto, não havia dinheiro perdido. O que havia era um contrato que precisava ser renegociado antes de abril. Mas eu acho que ela não tem a propriedade deixando a cidade do jeito que está, com sérios problemas em todas as áreas. Herdou muitos problemas, mas existem problemas nesses 8, 9 meses aí,
que tomaram proporções assustadoras. Né? Mas o que eu Pode me ser que a refiro- saúde seja uma delas, a segurança, a gente sabe que é uma delas, eu vou falar de segurança sempre, porque é a minha área, eu não vou falar da saúde, porque não me pertence, não sou técnico na área, não sei se se existe possibilidade de se fazer ou não se fazer, mas enfim, nós temos sérios problemas aqui que devem ser revistos. Asfalto é uma delas. As empresas sempre dizem que as empresas de asfalto em Novo Hamburgo sempre faturaram muito bem, obrigado, e cada vez apoiando mais eleições para prefeito, para vereadores de Novo Hamburgo, cada vez faturando mais, assim como foi essa licitação que eu critiquei nas redes sociais, de uma audiência pública no 10º andar do centro administrativo para se falar em transporte coletivo, ou seja, licitações de ônibus, e da onde se tirou de lá, onde se tem um edital, não tem 100% dos ônibus, não vai ser exigido 100% dos ônibus com ar-condicionado, é o mínimo, é o básico, é necessário, se paga uma das passagens mais caras da região e não se consegue. Então, quer dizer, só tinha políticos lá, Fernando. Luiz Fernando, só tinha políticos. Tu estavas? Não estava porque eu estava na outra atividade que nós tínhamos da reunião do diretório do PP, que eu presidi, e aí acontecia o quê? Na foto do NH, no outro dia, tiraram uma foto, repetiram a foto da capa e repetiram a mesma foto dentro, falta de criatividade do jornal, no momento em que não tinha outra foto para postar, porque se eles pegassem outro ângulo, não ia sair outros, não ser os mesmos, né? Que eram CCs da prefeitura, meia dúzia de vereadores, onde os 2 vereadores pedi que acompanhassem de perto, para a gente discutir internamente depois isso aí, né? E só, não teve acesso à população, lá não tem ônibus, à noite a população não vai conseguir ir lá. Se fosse na Câmara de Vereadores, tem ônibus a todo instante ali na porta, né? Se fosse em outro lugar central, mas eu critico, critico sim, e isso tem que ser levado. Respeito a tua opinião, porém tem certos momentos que a gente discorda, nós não vamos ser unânimes, eu e tu, e nem nós todos aqui jamais seremos unânimes nas nossas opiniões, porque senão não teria graça. Mas certas coisas como essa, pontuar e dizer, olha, aconteceu isso, pontuar as coisas, falar dessa licitação mal feita, como está sendo, que saiu o pré-edital no jornal e que isso vai haver uma ação popular com isso aí, vai mexer com essa questão. Se eles não observarem a questão, vai haver uma ação popular que vai mexer com essa questão dessa licitação dos transportes urbanos de Novo Hamburgo, isso eu posso garantir para os senhores. Eu acho que esse episódio da licitação do transporte coletivo é de fato um tema muito importante para os cidadãos. Quer dizer, não tem justificativa de fazer uma audiência pública para o povo de Novo Hamburgo numa noite no centro administrativo, no 10º andar. Assim, numa boa, assim, num terreno não muito conhecido da população, quem é que iria lá para reclamar? Quem é que iria no 10º andar do prédio da prefeitura para reclamar de uma iniciativa da prefeitura? E todos que estavam lá tinham carros. Não, Não não é usam só transporte isso. coletivo. Eu acho que teria que ter Não sido pagam a passagem. um território muito mais popular, assim, poderia ter sido na Câmara de Vereadores, poderia ter sido em algum outro espaço da comunidade, né? No próprio Centro de Cultura, poderia ter sido, que é muito mais central Está aí. fechado o Centro de Cultura. Bom, mas então não é no Centro de Cultura, não fala em Centro de Cultura. mas em outros espaços muito mais acessíveis à população e menos, digamos assim, dominados pelo poder público. Porque lá dentro, naturalmente, iria ter mais CCs, iria ter mais os cargos de confiança da prefeitura. Como é que um cidadão lá do fundo da Marisol iria levantar a mão assim, alguém teria que fazer um guindaste na mão dele para ele conseguir chegar para ser visto, porque o sujeito já entra ali meio de costas, entende? Porque já entra saindo. Então eu acho que de fato isso mostra um viés que eu juro, eu espero que não seja apenas uma cochilada.
Ou que seja apenas uma cochilada, porque se não for isso... Eu quero ver se eu... verifiquem isso. Porque Quero ver se eu consigo agora terminar o que eu estava pensando antes, porque... Vai. Parece que quando a gente fala da prefeita, as pessoas se alvoroçam meio assim, ficam meio agitadas. Mas eu não tenho problema nenhum, eu vou esperando, tenho paciência, tenho tempo. Nós vamos ter aqui uns mais 3 anos ainda para falar da prefeita aqui, né? Nós vamos continuar falando. O que eu penso que ela ainda não devia ter viajado, e eu respeito a opinião do Tarcísio, que ele acha que deve viajar, e que o Ivan também defende que ela deve viajar, eu digo que não devia viajar. E digo por que não devia viajar. A gente só pode sair da sua casa quando a casa está organizada. Eu escutei aqui no programa dessa semana, deve ter sido reprisado hoje aqui, o secretário do Meio Ambiente de Novo Hamburgo dizer que só saiu aquela obra do Parcão lá porque a prefeita salvou o dinheiro que estava perdido. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, secretário Udo Sarlan. Porque o dinheiro daquela obra foi licitado já no governo do Luiz Lauermann. E quem botou o projeto para sair aquela obra lá naquele Parcão foi o Tarcísio Zimmermann. E quem comprou o Parcão também não foi a prefeita Caxias. Quem comprou a área do Parcão foi o prefeito Paulo Ritzel, em 1989. Então, para quem não tem memória, ele pode falar, mas para quem conhece, não precisa falar. E se eu digo, Ivan, e respeito a tua opinião, que também que acho que ela deve viajar, a prefeita que não consegue fazer uma licitação do lixo da sua cidade, que não foi feita a licitação até hoje ainda, uma licitação que ela teve que cancelar e não realizou essa licitação até hoje ainda. Nós estamos pagando caro pelo nosso lixo e até a licitação que ela promoveu ia custar quase o dobro do preço. Mas não consegue resolver o problema da coleta de lixo de Novo Hamburgo, precisa contratar uma empresa com um contrato emergencial, já com 9 meses de governo, Ivan. Ela vai dizer o que lá para o banco? O que eu espero? Vou dizer que ela tem que ir lá no banco dizer o que se não consegue resolver os problemas aqui de Novo Hamburgo primeiro? Eu concordo que precisa ter uma representatividade e Novo Hamburgo tem que estar representativo e não fazer como ela fez, que acabou com o projeto que nós tínhamos aqui das pequenas indústrias, nas grandes feiras, na Francal, na Coromoda, na SIC, na Zero Grau, que nós levávamos pequenas indústrias do calçado e dos artefatos de couro para essas feiras pela prefeitura. A prefeita terminou com esse programa. Mas é isso, talvez é isso que ela foi dizer lá no banco, lá isso? Será que ela foi lá dizer que ela ainda não fez a licitação do lixo em Novo Hamburgo? Eu não tive acesso ao discurso dela lá ainda. Pois é, mas é isso que ela vai ter para dizer? Ou ela foi lá dizer que ela brigou com a vereadora Patrícia aqui, porque a vereadora Patrícia cobra as melhorias na saúde? Será que é isso que ela foi dizer? Talvez ela foi dizer que não tem nenhum vereador que ela elegeu enquanto foi candidata, e agora ela tem maioria porque ela comprou, entre aspas, né? Tem todo um apoiamento pela simpatia da prefeita, talvez, dos vereadores hoje, na Câmara de Vereadores. Será que é isso que ela foi contar lá? Mas eu respeito a opinião de vocês. Se vocês acham que ela tem que viajar e que ela tem muita coisa para dizer do governo dela, não, eu acho que nós temos muito para dizer da nossa cidade, de virtudes e de problemas. Mas Deixa eu fazer ela deveria ir, vou repetir, ela deveria ir, concordo assim como o Tarcísio disse, até por representar a nossa cidade, ter alguém que nos represente, mas talvez não fosse a pessoa que tivesse a propriedade para ir lá fazer isso. Mas, Ivan, enquanto nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos emprego, as pessoas estão aí com 14% ou 15% da população desempregada. A prefeita vai dizer o quê lá? Ela tem que estar aqui brigando com essas empresas ou ir embora para Sapiranga, como há poucos dias uma empresa de Novo Hamburgo o Zengler foi se instalar em Sapiranga, no governo da prefeita já. Deixa eu dizer assim, rapidamente, eu acho que de todos esses episódios, o mais reprovável é a tentativa de contar uma mentira. Isso de contar que o dinheiro estava perdido e que foi salvo graças à intervenção do Chapolin Colorado. Tem dó, né? Tem dó, prefeita, não faça mais isso porque assim fica feio, entende? A gente chicotear assim sobre a inteligência das pessoas. O dinheiro não estava perdido, tinha um contrato vigente até abril, provavelmente havia reclamações do BID em relação à execução, mas a própria chegada de um novo gestor sempre coloca uma nova perspectiva e até um novo ânimo. E eu sentia isso, por exemplo, quando eu assumi a negociação do contrato com o BID,
logo depois de ser prefeito, o BID estava muito unhudo. E aí eu disse para eles uma altura, isso, ótimo, vocês não vão mandar na cidade de Novo Hamburgo, mas nós podemos negociar um contrato que seja um contrato razoável para todas as partes. E aí as coisas se assentaram e nós viemos bem. E eu acho que não precisava contar essa mentira para o povo de Novo Hamburgo, porque isso pega mal, isso diminui inclusive o feito. Mas eu queria falar um pouco sobre um outro tema de grande interesse aqui de todos nós. Recentemente a EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, anunciou a intenção de elevar em cerca de 50% o preço dos pedágios cobrados nas 14 praças. Hoje a Empresa Gaúcha de Rodovias opera além, a gente conhece mais aqui, o da 239 é aqui de Portão, mas são na verdade esses dois, mas ela opera 14 praças de pedágio no estado do Rio Grande do Sul e é a única empresa, ao menos fora a região sul, que tem ainda aqueles contratos anteriores, é o que opera aqui no estado. Bom, ela anuncia essa intenção, mas ao mesmo tempo não diz muito bem por quê. O que eu fiz? Eu protocolei lá na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia um requerimento de audiência pública e amanhã, a partir das 9h30, nós teremos uma audiência pública em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, com a presença do presidente da EGR e também de várias outras autoridades vinculadas ao tema do transporte, enfim, ao tema da mobilidade nas rodovias e tal, para debater o quê? Debater os investimentos que foram feitos pela EGR, os investimentos que ela tem projetado e as razões, os cálculos que embasam esta proposta de uma elevação em 50% ou em torno disso dos pedágios. Nós aqui pagamos R$ 2,40, é o pedágio mais barato do estado do Rio Grande do Sul, aqui na 239, ele iria para R$ 3,60 e não seria grande problema. Mas o problema, por exemplo, para os pedágios que são R$ 5,90, né, tu eleva em 50%, tu vai praticamente a R$ 9,00. Aí tu começa, aí tu começa a ter um problema para quem, por exemplo, transita entre uma e outra cidade e a trabalho. Né? Eu preciso ir de manhã e voltar de noite. Pago 18 pila, daí já, aí já começa, aí já muda. Os pedágios também não estão sendo, está indo para onde esse dinheiro dos pedágios? Até como Tindágua, que tem um maior conhecimento nessa esfera do que eu, tu está lá na Assembleia, tu tem acesso à informação que nós não temos. Esse dinheiro vai para onde? Até para o nosso telespectador saber que falar de EGR, falar de pedágio, falar que o pedágio é da EGR, não é de uma empresa privada, etc. Até para transformar isso em conhecimento para o nosso telespectador. Esse dinheiro vai para onde? Ele é captado ali no pedágio, ele vai para onde? Vai para o caixa do Estado, ele se torna, deveria se tornar investimento na própria praça do pedágio. Como é que funciona isso? Então, deveria ser e como é que está sendo hoje? Quando foram criados os pedágios, quando a EGR foi criada, lá em 2013, no governo Tarso, ela foi criada com entre outras, duas características bem claras. Primeiro, cada praça de pedágio tinha a sua conta bancária e depositava os valores nesta conta, e cada praça tinha um conselho de representantes do pedágio, o COREP. Esse conselho era formado por pessoas dos municípios mais diretamente atingidos pela praça de pedágio. Então tinha um COREP aqui, na 239, tinha um outro lá na 240, tinha, enfim, tinha em cada praça. O governo Sartori, em 2015, mandou um projeto de lei que alterou a EGR e estabeleceu que o dinheiro não precisa mais ser usado na praça e não tem mais o conselho. Então, de fato, hoje a EGR se transformou, vamos dizer assim, numa empresa sem transparência, sem controle social. Até então, até o início do governo Sartori, quem decidia os investimentos era o Conselho. Agora,
Por exemplo, aqui na 239 tem uma grita grande de pessoas que, vamos dizer assim, dos municípios ao longo. Desde 2015 tem obras ali de fresagem, que é a raspagem de asfalto. Sim. E colocação Asfalto irregular, de né? Mas não, eles dizem isso, a maior parte da raspagem é de asfalto bom para colocar asfalto novo. E isso foi um contrato de mais de 10 milhões de reais, de raspagem de asfalto bom para colocar asfalto novo. Isso é uma obra questionável, mas foi decidida pela direção da EGR. Então amanhã nós vamos ter essa oportunidade a partir das 9h30 da manhã, lá no 3º andar da Assembleia. Quem puder ir, está convidado, é aberto, né? Vai ter o presidente da EGR, vai ter o presidente da FAMURS, da AGM, enfim. E depois deles falarem, é aberta a palavra ao público, e eu liguei para todos os prefeitos, não consegui falar com a prefeita de Novo Hamburgo, porque ela está fora, mas liguei para todos os prefeitos desta região, convidando-os a estarem lá para levarem suas reivindicações. É isso. Muito bem. Teu ponto final, por favor, Ivan. Meu ponto final hoje vai para o separatismo, né, que está circulando por aí, né, revivendo o separatismo, daquele do qual o Tarcísio disse que não vai chover no molhado, não fala mais, tem certas coisas que eu não vou mais insistir, né, tá aburrido com isso, mas não tem problema. Trago aqui então essa questão do separatismo, repensar o separatismo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, assim bem como outras coisas que é o Pacto Federativo também, que deve ser pensado. Isso é só para reflexão do nosso telespectador. Vai para o Dr. Google, pesquise e tire as suas próprias conclusões, né? Se é pró, se não é, se é a favor do Pacto Federativo ou também das questões desse separatismo. São dois pontos divergentes, são dois pontos diferentes, o Pacto Federativo e o separatismo. Mas isso é interessante, você ir na televisão, no Google, pesquisa, leia, busque em livros, né, que isso não é de hoje, isso já vem há alguns anos que nasceu esse separatismo no Rio Grande do Sul. Mas esse era o meu ponto final. Boa noite. E se for separar, tem que fazer um visto depois para visitar o Rio de Janeiro, São Paulo? Lá, não, porque nós não precisamos desse visto nos países do Mercosul, saber, né? Vai assinar um tratado do Mercosul. Então tá. Fim, teu ponto final. Primeiro eu quero dizer que eu quero continuar sendo brasileiro, mas a gente vai discutir isso num outro programa aí com o Ivan. Vai ser brasileiro com Z? Brasil com Z? Eu sou Brasil com S. E esse Brasil com S que eu quero parabenizar as pessoas que pensam no Brasil com S, que ainda que desfilam aí no 7 de setembro, os professores que organizaram esse desfile aqui em Novo Hamburgo, os alunos que desfilaram no Brasil inteiro, as pessoas que ainda têm esse senso de brasilidade, né? Esse Brasil com S, por esse Brasil com Z escrito lá nos Estados Unidos, lá que eles estão querendo ensinar algumas pessoas a escrever Brasil com Z, mas eu aprendi a escrever o Brasil com S, eu continuo escrevendo o Brasil com S e defendo esse Brasil com S. Esse Brasil nosso aqui, esse Brasil que nossos representantes estão nos envergonhando. Esse Brasil que estão roubando, estão quebrando, estão falendo. Esses aí que estão escrevendo o Brasil com Z e estão roubando do Brasil é que nós não defendemos. Nós temos que mudar o sistema, talvez, e nós temos que continuar a denunciar, a criticar aquilo que está errado. Tarcísio, ponto final. Eu quero dedicar, então, esse ponto final às vítimas, tanto do golpe civil-militar do Chile, do 11 de setembro, quanto também às vítimas do World Trade Center, lá nos Estados Unidos, também do 11 de setembro, e que as divergências entre nós humanos não gerem mais tanta morte, tanta dor e tanto sofrimento. E viva a democracia! Muito bem. Lembrando que a partir de quarta-feira inicia na cidade de Campo Bom o primeiro festival de esquetes teatrais da cidade de Campo Bom. Com ou sem apoio do município? Com o apoio do município. O município está apoiando lá. Não tem o Marco? O festival. Marco lá não tem mora marco lá? Regulatório lá. Não deu problema no Marco lá. 13 espetáculos até o final de semana. Então, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito teatro na cidade de Campo Bom, no SEI, sempre a partir das 20 horas. Estão todos convidados. Muito obrigado pela sua audiência e fique agora com mais uma grande atração aqui na Vale TV.